Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. Nem sempre a ciência e a arte ocupam os mesmos espaços, mas quando se encontram numa mesma pessoa, é impossível ignorar. No programa de hoje vamos falar sobre contos e poesias e sobre como o exercício da medicina pode e tem coexistido com a delicadeza da arte, com a força criativa da escrita, com um olhar sensível que tantas vezes se exige das mulheres. Nossa convidada é daquelas mulheres que vivem muitas vidas numa só, porque ser mulher nunca coube numa caixinha. E aqui no programa a gente celebra exatamente isso, a multiplicidade que habita em cada uma de nós. O Toda Mulher está no ar. E a convidada do Toda Mulher é a médica, ginecologista e obstetra, mestre em ciência da saúde, com atuação reconhecida também no campo do direito médico e da bioética, Márcia Souza. Seja muito bem-vinda, Márcia. Sou eu que agradeço. Ao programa Toda Mulher. E a trajetória da Márcia não se limita, né, ao universo técnico. Ela escreve contos, poesias, já foi premiada em concursos literários e tem obras publicadas em antologias no Brasil e no exterior. Ela também pinta, restaura esculturas, trabalha com tecidos, ou seja, uma múltipla artista, não é? Márcia, quando é que começa essa tua paixão pela arte? Porque a gente sabe que a medicina é uma dedicação, não é? Isso. Uma profissão escolhida, também um amor, mas essa paixão pela arte, quando é que começa na tua vida? Eu acho que começou com as minhas ancestrais. Eu via as minhas avós, aquele trabalho manual, né, principalmente a minha avó materna, as minhas tias, a minha mãe, então faziam trabalhos em tecido, em crochê, teciam aquelas bonequinhas para a gente, que antigamente eram aquelas bonecas de pano, e passavam isso para a gente, olha, você vai costurar, você vai pintar. A minha mãe era professora de português, era uma daquelas professoras antigas, primário, que o aluno ficava o primário inteiro com ela. Então, ela tinha muito esse cuidado de nos passar esse amor pela literatura e também por esses trabalhos manuais, que ela era muito prendada. E esse universo rico te inspirou. Me inspirou. Né? E aí, quando você escolhe a medicina, que é uma profissão, para quem escolhe, é uma profissão que precisa de muita dedicação, de muito estudo. Não que as outras não precisem, né? Mas especificamente a medicina, ela tem essa, né, esse chamado de maior atenção, de maior cuidado com aquilo que você está, porque você atende pessoas e ocupa um espaço que é grande na tua vida, não é? Você mulher. E aí não teve um choque, não teve um momento que você pensou assim, dá para conseguir conciliar as coisas? Dá. Há um momento em que realmente fica muito difícil. É o momento que você entra na universidade e que aquilo toma todo o teu tempo. Não tem como não tomar. É um curso em tempo integral e você só tem a noite para estudar. Então, muitas vezes você chega em casa exausta, só tem a madrugada para estudar. Só que o que me fazia conciliar era justamente essa necessidade de um descanso mental, da terapia. Ainda na universidade? Ainda na universidade. Então, eu não vou fazer meu descanso mental na balada. Eu não vou sair, eu vou ler um livro, eu vou escrever uma angústia. Então, a literatura, o fato de você escrever, você expressa um sentimento que você tem, uma dor que você está sentindo, uma necessidade. Para mim era muito isso, né? Então, olha, eu não tenho aqui basicamente com quem conversar. Eu estou aqui no meio da madrugada estudando, angustiada, porque tem muita coisa para aprender. Eu digo, de repente você para e escreve alguma coisa que está te angustiando. E assim a literatura vai se desenvolvendo na tua vida e vai te curando também. Você falou de cura, a gente lembra que na psicanálise não é existe mesmo essa descoberta de pessoas que tendem a se expressar por meio da arte, pessoas que têm algum transtorno, né, uma questão de saúde mental, mas que se expressam muito bem por meio da arte. É como você falou,
a arte, ela, além da cura, ela também é uma forma de expressão, de comunicação. E a medicina traz também para teu mundo essa riqueza, não é? O dia a dia, mesmo que seja um dia a dia, às vezes tão difícil, porque a gente nem, às vezes, leva em consideração, porque quem vai ao consultório médico buscando ajuda do profissional, às vezes está com tanto problema que não consegue enxergar também do outro lado, daquele outro lado da mesa, o profissional, que se dedica, porém também é um ser humano, não é? Então você precisa lidar com várias questões. Exatamente. E aí a arte vem, né, também com esses exemplos do teu dia a dia, ela funciona, né, também como inspiração. O teu dia a dia funciona como inspiração da arte. Funciona bastante como inspiração. A gente vê, né, o drama das pessoas. Então, a medicina, ela é uma profissão, as pessoas dizem, sua profissão é muito bonita. Sim, ela é muito bonita. Mas a gente precisa entender também que ela é muito sofrida. Se é sofrida para você que está doente, é sofrida para a gente que está cuidando. Porque nós precisamos, em um determinado momento, filtrar aquilo. Porque se você vira uma esponja, você adoece também. E aí perde o equilíbrio daquele binômio médico-paciente. Porque desse binômio, você precisa ser médico, você tem que ser a parte equilibrada. Né? Então, eu me lembro bem, quando eu estudava, a gente estava ali naquele... o que você vai escolher, qual vai ser a sua especialidade, que ramo você vai seguir. E eu dizia assim, bom, gente, eu não consigo tratar a criança. E nem idoso. Porque quando eu vejo um idoso sofrendo, uma criança sofrendo, aquilo me abala profundamente. Né? Mas eu já tinha, vindo lá para as minhas ancestrais, essa tendência de ser do cuidar. E do partejar. Porque essa história de roda de conversa feminina, muito em voga hoje, né? Mas aquilo era tão natural na minha infância, onde não havia TV, onde não havia rádio, era uma coisa muito mais difícil. As mulheres sentavam, né, depois daquela lida do dia todinho, e quem chegava do trabalho fazia aquela roda e elas iam conversar. E elas iam escrever, e elas iam tecer, ou iam fazer qualquer trabalho manual. E as pessoas chegavam e diziam assim, estão falando da vida dos outros. Mas não se tratava disso. Cada uma ali estava falando da sua vida. Compartilhando experiências. Compartilhando experiências, dificuldades. E aquilo era uma roda terapêutica. Então, naquele momento, eu vi que quando aparecia uma mulher grávida, todas se voltavam para cuidar daquela mulher. E quando aquela mulher paria, todas se voltavam. Não precisava ser da família. Toda aquela comunidade se voltava para cuidar daquela mulher. Eu acho que isso impactou muito a minha escolha. Na tua escolha aí, você está falando do desafio do ser médico, não é? De como a profissão acaba, porque a ciência, ela está do lado da arte, né? De alguma forma. Sim. É uma questão de percepção de quem olha de fora e de quem está dentro também. Dá para aliar as duas questões. Tanto que existe inclusive associações, não é? Academias literárias, onde os médicos conseguem expor isso na publicação de livros de poemas, de contos. Não se fala muito disso, mas tem muito médico, além de você, aqui no Maranhão, inclusive, que também é poeta, também é escritor, também é contista. Isso é muito comum, apesar de pouco falado, não é? Olha, existem as sociedades literárias de literatura médica não científica, né? Então, são médicos, contistas, cronistas, poetas. Isso começou na França, em 1865, mais ou menos, se espalhou pelo mundo. Então, nós temos em vários países sociedades de médicos escritores, associação de médicos escritores, e a brasileira é a SOBRAME, Sociedade Brasileira de Médicos Escritores. Nós temos a Regional Maranhão desde 1975. E o Maranhão é campeão, atualmente é o campeão das premiações, dos congressos de jornadas. Então, aqui do Maranhão, nós temos médicos assim, que escrevem de uma forma incrível. Eu posso citar aqui professor Arquimedes Valles, né? Professor Pádua Souza, que é urologista, é um romancista incrível, Paulo Martins, Rafael Oliveira, que é anestesista, que faz poemas assim incríveis. Ele, além de ser anestesista, ele é formado em letras também. E tem muitos outros. Então, a Sobramos Maranhão, hoje, é uma das maiores regionais dentro do Brasil,
Né? Muitas mulheres? Muitas mulheres, mas precisamos de mais. As mulheres estão muito tímidas. A gente convida as colegas, eu não sei, eu tenho vergonha de mostrar o que eu escrevo. Eu digo, não tenha vergonha, porque não há nada, ninguém é melhor que ninguém, ninguém julga ninguém. A gente só quer compartilhar. Né? Nós fazemos reuniões mensais, a gente compartilha essa arte. A gente sabe que na área de medicina, os textos mais científicos são mais comuns, não é? Sim. Há bastante o acesso a esse tipo de publicação. É o universo da ciência, é o universo da medicina, mas a arte, a poesia é algo que é tão, né, humano. E, assim, às vezes, uma simples poesia, a forma como ele escreve é tão diferente, não é? E aí você tem aquele médico que estuda bastante, que se apresenta em congressos, que escreve artigo, e também aquele ser humano que consegue fazer uma poesia simples que toca. E aí você fala das mulheres participando desse universo, que é um universo em que elas precisam estar mais presentes. Sim. Te pergunto, algum tipo de bloqueio, além desse medo de se entender capaz de fazer isso? O medo do julgamento, a mulher tem muito isso? Eu acho que é o medo de expor. Né? Muitas colegas dizem assim, eu tenho medo de escrever e expor o que eu estou sentindo. Ficar vulnerável. As pessoas vão saber o que eu penso, vão saber o que dói em mim, ou de repente, alguma preferência minha. Eu não quero expor a minha alma. Eu digo, mas nós precisamos fazer isso. A gente precisa pôr para fora o que incomoda. Por exemplo, se você tem uma dor, você escreve, de repente, num poema. Mas não necessariamente o que você escreve está dizendo respeito a você, mas uma situação que você vê no dia a dia que te incomoda, ou que te faz feliz, que te dá muita satisfação. Né? Às vezes você fala da satisfação de ter pertencido a uma família, de pertencer a uma família, ou de ter conhecido determinada pessoa, ou de ser mãe. Então, tem muita coisa para a gente falar. E as pessoas que vão ler, elas vão se identificar com aquilo em algum momento. Que legal. E no consultório também você consegue conversar sobre isso com suas pacientes? Dá para ter aquele tempinho para também aconselhar não só o remédio, não é? Porque a gente Sim. também procurar terapias que incluam, né, a arte, o lazer, a leitura de um livro, escrever poemas. Dá para juntar essas duas coisas na hora que você vai atender alguém também? Uma mulher, principalmente? Dá, sim. Porque a gente aconselha sempre as mulheres o seguinte, olha, a fala da mulher, eu não tenho tempo. Você está fazendo uma atividade física? Eu não tenho tempo. Você extravasa de que forma? Eu não tenho tempo. Digo, bom, a gente tem aqui, de um lado da balança, o teu estresse, o teu dia a dia, né? E aqui do outro lado, você precisa colocar duas coisas. É o teu lazer e a tua atividade física. Isso é mandatório, porque você precisa ter dois patrimônios. Primeiro, o teu patrimônio muscular, que não pode ser perdido, senão você vai adoecer seriamente. E o segundo é o mental, a tua saúde mental. Você precisa priorizar a tua saúde mental. O que você gosta de fazer? Descobre. Eu gosto de fazer um trabalho manual, eu gosto de fazer uma pintura, um bordado, eu gosto de caminhar, eu gosto de cantar. Faça o que você gosta de fazer. Mas eu não tenho tempo. Eu digo, sim, mas aí você chega em casa, quando não tem nada para fazer, você arruma uma roupa para lavar, não arruma? Com certeza. Você arruma a louça para lavar, não arruma? Não tem nada para eu fazer, eu vou arrumar uma gaveta. O armário está todo arrumadinho, mas você desarruma para arrumar de novo, não é verdade? É verdade. Eu digo, e aí? E o teu tempo fica onde? A tua priorização como pessoa, como mulher, fica onde? Porque você está cuidando de todo mundo. Nós somos eminentemente cuidadoras. Que cuida da casa, que cuida dos irmãos, dos pais idosos, ou do marido, ou da filharada. Mas e aí? O cuidador primeiro tem que cuidar de si. Então, você primeiro coloca a máscara de oxigênio em você, meu amor, para depois colocar nos outros. Senão, você nunca vai conseguir cuidar de ninguém satisfatoriamente, porque você está infeliz. E aí, essa tua infelicidade, ela vai irradiar para as pessoas ao teu redor. E com certeza dá, quem sabe, para sair um poema, né? Uma quadra, alguma palavra legal, né? Que ela escreva sobre si ou então sobre outro. A gente vai para um rápido intervalo, Márcia. Na volta eu quero saber sobre esse livro que você vai lançar agora, não é? Que conta um pouquinho, meio que autobiográfico, não é? Conta um pouquinho da tua história
e também mais sobre esse talento que os médicos têm, né? Esses profissionais que participam da academia da associação, né? No campo da literatura. A gente volta já, a gente espera. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com Toda Mulher. Hoje o papo é com a médica e escritora Márcia Souza. A escrita, a poesia, a literatura, a arte cura, e nada melhor do que uma médica para, né, comprovar isso, do quanto a arte nos faz bem. Eu estou aqui com Coisinhas no Quintal do Mundo, um álbum de retratos, que é o primeiro livro da Márcia, né? A primeira coletânea de poemas solo. Isso. Que ela traz, apesar de ter já uma trajetória, né, na literatura, nos contos, em premiações já de algum tempo. É teu primeiro filho, assim, nesse sentido, não é? Sim. Em folhas de papel, de onde que surge, né? Assim, do que se trata Coisinha no Quintal? Coisinha foi o nome que me chamou a atenção, Coisinha. De onde que vem esse nome? É da tua história, não é? Eu acho que de muita gente. Quando a gente é criança, ou até mesmo com adulto, a pessoa não sabe seu nome e não se interessa por saber, você é só aquela criança que está ali bolando, diz assim, é Coisinha? Vem cá, vai chamar fulano, é Coisinha? Vai dar um recado. Então, eu me acostumei as pessoas me chamarem de Coisinha quando eu era criança. Não gostava, confesso, não gostava. Gente, e eu dizia, teu nome? E eu dizia, meu nome, Coisinha, Márcia. É Coisinha, Márcia? Mas não tinha jeito, era Coisinha mesmo. Aí eu digo, quer saber? Deixa pra lá. E essa lembrança me veio, porque eu comecei a escrever. Eu tenho alguns poemas, né? Eu faço parte de algumas coletâneas, antologias e tal. Mas Coisinha, ela tem 3 padrinhos. Eu disse, gente, eu não vou publicar um livro solo, eu não tenho esse interesse. Eu vou, quando todo mundo junto e faz um livro, né? Vários poetas juntos, eu vou junto. Aí os colegas, a gente foi começando a ganhar premiações no Brasil tal, e fora. E aí 3 colegas, né, que é o Arquimedes, o Sanatiel, que é o presidente da Academia Ludovicense de Letras, inclusive, e o Rafael Oliveira começaram, não, você vai publicar. Você vai publicar. E aí tá aí, são os 3 padrinhos de Coisinha, a Coisinha saiu. Eu disse, tá bom, mas vamos fazer uma coisa pequena. Tá, gente? Vamos fazer uma coisinha. Vamos começar com uma coisinha? Uma coisinha, uma né? coisinha de nada. O nada. bom é que não dá para esquecer o nome, não é? Pois é. E aí, Coisinha no Quintal do Mundo é uma referência a mim, né? É um alter ego lírico, né, da poeta, no quintal no qual eu cresci. Porque nós tivemos o privilégio, uma geração que teve a sorte e o privilégio de crescer numa casa com um quintal enorme. Então, a propriedade da casa dos meus avós era uma coisa enorme. Era o meio do mato, né? Então, a gente corria no meio do mato, comia fruta o dia inteiro. Então, aquele ambiente no qual uma criança cresce é uma coisa muito simples, mas muito saudável. E aquela criança que vai se tornando mocinha, que se torna mulher, que tem sua primeira experiência e que se torna mãe e que vai perdendo aquelas mulheres referência. Quando morre a avó, uma tia querida, quando morre a mãe, quando morre o pai. Então, essas dores do dia a dia que você vai crescendo e vai vivendo. E aí, o resultado foi Coisinha no Quintal do Mundo. Que será lançado agora em junho, não é? Dia 21 de Dia junho, 21 de junho, no auditório do CRM. Além da tua vivência, né, da tua experiência, do teu contato, da tua família, alguma outra poetisa te inspirou ao longo dessa trajetória, Márcia? Ai, nossa, não dá nem para citar, porque são tantas, mas aqui Cecília Meirelles, Hilda Hilst, né, que são poetas assim, que eu acho incríveis, que tocam mesmo, né, o coração. A Rosa, que é uma poeta portuguesa, ela tem a própria Flor Bela Espanca, Sim. Que é uma coisa incrível, né? São mulheres que falam mesmo ao coração da gente. Engraçado que a gente quase não tem tempo hoje mais para se dedicar e para ler a poesia, porque o tempo é muito puxado, muito corrido, e você está ali o tempo todo sendo bombardeado com informações o tempo todo, na internet, no trabalho, no dia a dia, no rádio, quando você liga, e ali no intervalo de uma música e outra, mais informação.
E não se tem, tem-se a impressão de que não se tem mais tempo para apreciar pequenos gestos, pequenas palavras, pequenos textos que nos enchem o coração. Não é? A gente tem grandes autoras, grandes poetas, grandes mulheres que fazem parte, né, dessa história. Apesar do Maranhão, poucas, né, conseguiram se destacar, mas a gente tem Maria Firmina dos Reis, que hoje é uma referência, não é, do romance, foi a primeira romancista. E temos as mulheres que ainda se dedicam a isso. A poesia, ela é algo que é mais das mulheres ou os homens também escrevem muitas poesias? Eu acho que é igual. Só que os homens acabam publicando mais. Essa inibição feminina ou essa autossabotagem que a mulher tem com ela. A história do não tenho tempo. Não dá, não tenho tempo, eu tenho que cuidar de A, de B ou de C. Então eu digo, não, vamos parar com a autossabotagem, vamos tirar um pouquinho essa vergonha de lado e vamos publicar. A gente precisa publicar também. Olha, nós Sobramos, nós temos uma poetisa incrível, que é Socorro Veras. Aqui no Maranhão ainda temos a Arlete Nogueira da Cruz, viúva de Nauro Machado, que escreve coisas incríveis, né? A Arlete é um concurso, né? Então, assim, é coisa que você lê e emociona e toca na tua alma mesmo. E é desafiador também, você não acha, não, que o mercado está um pouco também esquecido de incentivar os autores? Não existe, assim, por conta dessa imensidão de informações que a gente consome no dia a dia, por outro lado, a gente vê que a gente não está consumindo, não está lendo muito, ou livros que interessam. Você acha que o mercado também não é um obstáculo, tem provocado esses obstáculos? Infelizmente, o Brasil não é um país leitor. Precisa de mais incentivo nas escolas. Com esse advento de telefonia celular, onde você tem muita facilidade, aquelas informações rápidas, né? Então a pessoa fica ali muito viciada em tela e acaba deixando o livro um pouco de lado. E outra que é caro publicar. É caro. Né? Então você vai atrás das pessoas, não vou publicar, gente, porque acaba sendo muito caro e eu não vou ter retorno nisso aí. Então a gente publica, eu digo, olha, a gente quem pode, publica para deixar para o mundo, para deixar nos anais da humanidade essa poesia. Não vamos deixar a poesia morrer, a poesia está no dia a dia, é o olhar lírico que você tem. Então, de repente, caiu uma pedrinha bem ali, mas o teu olhar poético é diferente da queda daquela pedrinha, entendeu? Coisa feia, uma pedra que caiu, foi só aquilo que eu vi. Não, mas você tem um olhar diferente mesmo, porque aquilo acaba te emocionando. Então, a função do poema é essa, é emocionar. Então, você não pode simplesmente deixar a emoção sumir, morrer. Então, mas realmente é muito difícil, porque ajuda é caro. Como um certo alívio, não é? Sim. A gente tem essa vida realmente que é muito dura, muito pesada e muito corrida, de muitas notícias ruins, de muitas coisas que chegam para a gente, que o algoritmo traz para a gente, às vezes, uma curiosidade que você clica ali na rede social, acaba trazendo notícias muito semelhantes e a gente acaba achando que o mundo é só isso, não é? Exatamente. Porque existe, né, esse contexto no nosso entorno, principalmente provocado pelas redes sociais. Mas a poesia é isso, porque quem é de gerações anteriores, principalmente quem lia mais poemas e livros que as gerações mais novas, sabe o quanto é bom você pegar um livro, tirar um horário, um tempinho ali, para apreciar aquela literatura que te toca em um lugar. E aí te cura. Eu queria que você deixasse um recado, né, para essas mulheres que estão aí. Você que é uma mulher múltipla, né, que consegue um tempo para tudo, principalmente para você, que a gente precisa saber reconhecer o momento que a gente tem que se dedicar para a gente. Né? Mas qual que é a tua mensagem para essas mulheres? Inclusive, a capa do livro é a casa dos meus avós. É uma tela que eu pintei de memória. Completamente. Se você abrir assim, você vai ver a tela por inteiro. Então, essa casa não existe mais, infelizmente. Aí eu digo, não, eu preciso resgatar essa casa, porque ela tem muita memória aí dentro. E é isso que eu deixo para as mulheres. Não deixe a sua memória sumir no tempo. Não deixe os seus sentimentos te sufocar, porque isso vai te adoecer. Nós precisamos cuidar da nossa vida, dos nossos filhos, da nossa família. Sim, ok, tudo isso. Mas nós precisamos primeiro cuidar do nosso eu, do nosso sentimento, para que a gente possa cuidar do próximo. Então, se você pode se expressar através da arte,
um tanto melhor. E se você exerce ou pretende exercer a medicina, dedique-se a alguma arte, porque você precisa dessa cura para poder atender as pessoas com o mínimo de humanidade, para poder enxergar no outro um outro eu. Porque você, quando chega para mim com a tua dor, você está compartilhando para mim a sua dor, eu preciso me pôr no teu lugar, para eu poder te ajudar. E se eu não tiver esse equilíbrio, vai ser impossível. De fato. E como é que a gente faz para conhecer mais do teu trabalho? Ah, sim. Tem as redes sociais da Sobrames, no Maranhão, né, você, no Instagram, da Academia Ateniense de Letras e Artes. Tem o meu próprio Instagram, né, que está aí no livro também. Agora, hackearam o meu Instagram. Eu fiz outro Instagram e eu não lembro o nome do Instagram. É DRA Márcia S. Souza 55. Lá estão as pinturas, estão as restaurações que eu faço de arte sacra, os poemas, eu publico algum poema também, alguns poemas eu gosto de publicar. Então, não é uma rede social de médico mostrando paciente ou mostrando doença. A gente fala também de algumas coisas interessantes para a saúde feminina. Bacana, mas a gente tem essa parte lúdica, que é muito importante. E aí, de repente, tem um poema lá que vai encantar alguém, que vai tornar o dia da pessoa muito mais fácil. Márcia, eu queria te agradecer imensamente. Só lembrando vocês que é dia 21 de junho, não é? O lançamento desse primeiro livro, Coisinha do Quintal do Mundo. Eu estou super curiosa, daqui a pouco eu vou dar uma lidazinha, porque eu também amo poesia. Olha, acabei ganhando o livro, viu? Dizer que a gente está à disposição, que esse é um espaço para nós, mulheres, compartilharmos, né, nosso conhecimento e, quem sabe, seja por meio da música, da poesia, do teatro, ou de um simples diálogo, a gente possa, né, alcançar cada vez mais mulheres. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada pela oportunidade. Foi muito bom estar aqui contigo. Obrigada a vocês também pela audiência. O Toda Mulher de hoje fica por aqui. Acompanhe as reprises em nossa programação e também no YouTube da TV Assembleia do Maranhão. Obrigada e até o próximo encontro.